Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao KIC Porque hoje, conexões digitais é o nosso episódio. Sim, e para falar sobre isso, nós temos aqui o meu amigo Yuri, estrategista digital, especialista em Instagram e criador de ferramentas de automação, que nós vamos falar sobre isso hoje. Yuri, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, agradecer essa audiência aí maravilhosa. Espero poder contribuir o máximo possível, né? Com o máximo possível de ideias e de insights aí nesse nosso bate-papo de hoje. E vamos lá, né? Eu conheci o Yuri, muito engraçado. Conheci o Yuri num cruzeiro. Tava viajando com a mulher de férias. E aí a gente bateu um papo lá, a conexão assim foi automática e a gente teve muita sinergia com relação ao trabalho. Ele trabalha com essa parte digital, Instagram, ferramenta digital. E a gente começou a trocar figurinha. Falei, cara, isso é uma dor muito grande hoje para profissionais de saúde, como isso funciona. E a gente falou, bom, vamos trabalhar junto. Em algum momento vai trabalhar junto. E surgiu a oportunidade, o Yuri lançou uma ferramenta incrível, que vocês vão ficar sabendo mais sobre isso. E aí trouxe ele aqui no podcast, porque uma das grandes dores, Yuri, do profissional de saúde hoje é rede social. E mais do que rede social, o que eu vejo hoje, quando eu faço a entrevista com eles, o maior problema hoje é captação. Como a rede social hoje pode ajudar numa captação de cliente ou de lead qualificado? Como é que isso funciona hoje? Perfeito, show de bola. Hoje, assim, a gente sempre fala que tu tem que estar aliado primeiro momento com bons profissionais. Sim. Em todas as áreas. Eu sou muito dessa ideia, né? Eu acho que o bom profissional, a assessoria correta, em todas as áreas, não só na área de marketing e comunicação, como na área tributária e jurídica, ela te acelera o teu tempo e diminui o investimento que você teria que fazer, né? Então, os erros, que a gente sempre fala nisso, né? Então, assim, o bom profissional, ele vai entender o quê? O cenário. Porque eu sempre falo aquilo, né? Não existe a receita perfeita. Sim. Porque eu sei que muitos gurus vendem isso hoje no digital, né? Não, eu tenho a receita perfeita. Mas aí o pessoal fala isso, mas nem entende o cenário do cliente. E hoje, propriamente quando a gente fala de segmento de saúde, cada cliente é uma necessidade diferente. Cada cliente opera com serviços diferentes, para públicos diferentes, para localizações diferentes. Então não existe eu trabalhar com o mesmo cenário de comunicação para todos eles. O primeiro passo é, que nem eu comentei, eu entender o cenário, entender a necessidade, qual que é o perfil do cliente, quais são os serviços que ele quer trabalhar, né, dentro da página. Porque hoje a gente tem muitas vezes vários serviços, mas alguns dos serviços são serviços chaves, né? São serviços que é a especialidade do médico, né? Ou do profissional de saúde, e ele quer dar ênfase naquilo. E os outros são serviços que eu falo assim, para cercar, né? Não dá para te olhar pro lado, né? Não, tu precisa disso. Eu também tenho o profissional, né? Mas assim, primeiro momento, entender a necessidade. Entender a necessidade do cliente. Entender quem é o teu cliente. Esse hoje é um dos maiores, vamos dizer assim, problemas que eu vejo hoje, principalmente na área de marketing e comunicação, não só no Instagram, mas em outras mídias sociais também, é que o pessoal não sabe para quem está se comunicando. Acho que o pessoal não sabe nem como se comunicar muitas vezes, porque as pessoas têm objetivo. Porque quando a gente fala em rede social, as pessoas têm o ego, obviamente quer mostrar, quer aparecer, quer ser visto, né? E tem as pessoas que querem vender, de fato, quer utilizar a rede social como um grande peixe que pague e pescar o maior número de peixes possível. Eu vejo isso claramente. Dentro desse contexto hoje, ela sabe o que quer, mas não sabe com quem vai fazer. Ela não sabe que público atinge. Ela não tem a persona clara da pessoa que é compradora do serviço dela. Isso eu vejo, assim, as pessoas não têm essa ideia. Então, eu vendo isso. Eu quero pessoas que compram isso. Tá, mas quem? Que pessoas? Qualquer um serve? Que nicho? Que faixa etária? De onde mora? Como mora? Acho que quando a pessoa tem uma clareza maior do como, fica muito mais fácil exercer o que. Entendeu? Fazendo como. Exatamente. Dentro desse contexto, você acha que o Instagram hoje ainda é a melhor ferramenta, a melhor rede para fazer captação? Sim, eu acredito que sim. Porque o que acontece hoje? Quando a gente fala de quem é meu público, que a gente tem dois cenários, né? O cara que já é grande, que sabe quem é o público dele, e o cara que tá alinhado, sabe o que produzir de conteúdo, sabe o que falar e o que converte. Só que essa é a exceção, né? A maior parte do mercado, 90%, é esse cenário que tu me falou. Yuri, o cara não sabe. Ele vende Botox, né? Ou um procedimento estético. Ele não sabe quem que é o público. Eu sempre falo, a gente tem que voltar pro primeiro passo. Quem quer comprar e fala quem quer comprar. Que é um erro, né? A gente não faz um produto para todo mundo, né? Na verdade, primeiro a gente analisa uma dor do mercado, uma necessidade, e depois desenvolve uma solução para atender aquela dor daquele mercado, daquele público. Sim. Fica muito mais fácil, né? Sim. Porque daí eu não preciso sair na rua dizendo, não, quem quer esse produto? Não, eu já vou diretamente quem tem a dor, né? Entendeu? Então, primeiro cenário eu sempre falo assim, CRM.
É tu ter um sistema dentro da tua empresa com base de dados. Eu acho que esse é o primeiro passo. Para qualquer etapa que a empresa da área de saúde esteja, se é pequena, média ou grande, descobrir quem é teu cliente. Se tu já tiver um histórico de compra, tu consegue olhar no teu CRM. Se ele estiver alimentado, deveria. Se você não tem um CRM hoje, por favor, tenha um CRM, contrate um CRM. Tem CRMs gratuitos na internet hoje que você pode começar. Tem script gratuito, meu amigo. Você não tem desculpa não ter esse negócio. Aqui o pessoal pensa que CRM é a carteirinha dele. Tem gente nessa ainda. Não é isso. Não. O CRM, basicamente, o pessoal entender, é um sistema onde tu aguarda informações, né, salva informações, principalmente dos teus clientes. Ou leads qualificados, clientes, e a gente entra num subnicho que a gente fala dentro do CRM, que a gente consegue nichar exatamente cliente específico, daí entra respondendo aquela tua pergunta. Sim. Quem é o cliente daquele produto? Eu consigo cadastrar exatamente. A gente tem, por exemplo, clientes da área de estética e ele tem lá identificado. Esses serviços saem para quem é professor. Esse serviço sai para quem é da área da saúde. Legal. Esse serviço sai para quem é influencer. Tu tem que ter essas informações. Não, senão não funciona. Entendeu? Não, então, primeiro ponto é justamente modelar uma base de dados. Entender quem é o teu cliente, se tu já tem essa base. Com base nisso, olhar quem é os teus clientes que estão comprando. Qual que é a faixa etária, quem que é o público, qual que é o gênero, né? Porque muda também dependendo desse serviço, entendeu? Isso é uma grande... Eu tô pensando assim, a pessoa tá lá assistindo a gente, tá escutando a gente correndo na esteira, que é aquele lugar que o tempo não passa, né? Na esteira. É verdade. Então, a pessoa tá escutando, aí a pessoa começa a entender. Beleza, tá, mas... O que ele sabe de Instagram? Né? Como é que foi sua vivência dentro da rede social? Como você estudou o Instagram, o algoritmo? Como é que você consegue falar para as pessoas? Gente, olha só, como é que funciona esse jogo? Você sabe explicar isso para a pessoa? Sim, como é que é? Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, assim, nós entramos no Instagram como uma necessidade. Como todo mundo. A gente começou a trabalhar com o Instagram em meados de 2011. Legal. O Instagram nasceu, né? Foi lançado para o mundo em 2010. Tá. Mas antes, em 2011, isso eu me recordo, né? Porque foi um impacto bem grande, porque na virada para 2012, o Facebook, né? Que hoje é o grupo Meta, né? Que é dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, ele adquiriu o Instagram por $1 bilhão. Então deu um boom naquela época, assim, todo mundo ficou se questionando, mas, cara, qual que é o lance, né? Tu pagou $1 bilhão numa empresa que não gera faturamento. Como assim, né? Só que o próprio grupo do Facebook, ele já conseguia enxergar além de como fazer monetizado dentro da plataforma. Então, o que acontece? Em 2011, aconteceu um boom, todo mundo estava entrando na mídia social, principalmente pessoas físicas, né? O público, né? De todas as empresas. E começou empresas grandes, principalmente tomando a frente, né? Porque tem setores de marketing especializado, o pessoal faz análise e entende, opa, esse é o canal de comunicação mais predominante. A gente precisa se posicionar ali. E aí começou o cenário, a necessidade. Os clientes mesmos começaram a entender que, Yuri, tem muita gente no Instagram, eu não tô lá. Eu preciso posicionar minha empresa lá. Até então, antes das redes sociais, a gente falava muito de mídia offline, que a gente chama, que é panfletagem, é rádio, é TV, só que é uma mídia muito custosa, principalmente para quem é pequeno, né? E aí acaba ficando uma margem muito grande para quem é grande trabalhar nela, porque tem capital. O pequeno ficava, né, na panfletagem, o trabalho é menor. E aí as mídias sociais possibilitaram o pequeno também a participar, eu costumo dizer assim, participar do jogo. Entrar dentro de uma mídia social e poder divulgar a sua empresa de forma profissional. Então, as empresas começaram a entender que elas precisavam estar lá dentro. Né? E aí a gente começou a perceber essa necessidade muito grande nos nossos próprios clientes, né? Dizer, o cliente de vocês está dentro da mídia social. A gente precisa posicionar vocês dentro da mídia social. Então as empresas tinham aquela objeção no início, mas depois viram que era obrigatório. Porque... E até hoje, assim. Até hoje o Instagram é a principal forma. Você acha que para a área da saúde especificamente, você acha que o Instagram ainda é a principal forma de captação? Com certeza. A gente fala assim, hoje temos 2 principais pilares de buscas no Brasil. Instagram e Google. Eu sempre falo assim, a empresa grande ela não trabalha só com uma mídia, ela trabalha com as mídias que ela identifica que o cliente dela está presente. Sim. Que normalmente é Google e Instagram. Mas principalmente o Instagram. Hoje, para te ter ideia, o brasileiro o Brasil, né, em si, é o segundo país no mundo que mais tem usuários ativos no Instagram. Só fica atrás dos Estados Unidos. Então hoje as pessoas, elas têm muito interesse, que nem tu comentou, às vezes de mostrar a vida, às vezes de ostentar, às vezes de procurar serviços. Já é um excelente motor de busca, as pessoas estão entrando no Instagram para fazer buscas e não mais no Google. Então o cara digita lá o procedimento que ele quer da área da saúde. Entendeu? E aí tu pensa, né? Se eu estou buscando o serviço que você presta e você não está lá dentro, a plataforma não tem como te exibir lá dentro. Entendeu? É a mesma coisa do Google, né? Se eu não estou cadastrado na internet hoje, a empresa não existe, né? Isso a gente sempre costuma dizer isso. Se eu busco na internet pelo serviço que tu presta e tu não aparece, é como se tu não existisse.
entendeu? Então, o Instagram é a mesma coisa, né? Então, foi a mesma necessidade que surgiu para nós. Posicionar o cliente dentro do canal de comunicação, que era o Instagram, a mídia social do momento, né? Que a gente estava migrando do Orkut para o Instagram. E aí foi uma... a gente trabalhou com Orkut também, gente. A gente é meio dinossauro nisso aí, né? Orkut, vou te falar que, nossa depoimentos, as comunidades, a gente trabalhou lá também, né, gente? Mas o Instagram veio para nós vencer isso, né? O Instagram veio e a gente teve, que nem eu tava comentando do marco da compra, né? Do Facebook, quando comprou o Instagram, melhorou muito. Não existia isso, não existia praticamente nada do que tens hoje dentro da plataforma. Ele criou uma outra plataforma. Exatamente, ele foi pegando o que ele identificava de bom das outras plataformas e implementando dentro do Instagram, entendeu? E dentro desse conceito, beleza, entendemos que a gente começou a trabalhar dentro do Instagram, você começou a trabalhar dentro do Instagram, a gente começou a entender que hoje o Instagram também é a principal forma de visibilidade para a captação de clientela, mas também não é só estar lá, né? Você coloca lá e vai captar. Não tem magia, não é isso? Tem a série de necessidades, de coisas. Quais são hoje os principais, assim, se eu fosse listar hoje, os 3 principais acertos quando a pessoa entra no Instagram e quais são os 3 principais erros que as pessoas cometem no Instagram? Perfeito, show de bola. Eu gosto de começar pelo erro, tá? Boa. O erro, assim, o erro acontece desde aquela época, 2011 até hoje, e eu acredito que vai continuar acontecendo. Sério? Sim. Porque acontece, qual que é o principal erro? A gente nunca recomendou, mas as empresas queriam fazer isso. Ela viu o concorrente dela na plataforma grande já, porque estava trabalhando há um tempo, e ela queria entrar no mesmo nível do concorrente. O que ela fazia? Compra de seguidores. Esse é o principal erro que nós, né, da área de comunicação, ainda percebemos. Tem empresas que pedem para nós, que querem comprar seguidores, porque não querem começar do zero, para que o cliente veja, já que ele tem lá 10 mil seguidores. Mas a gente sempre fala, né? Hoje, daí entrando na parte dos benefícios. Aí vem os asiáticos, é isso? Aí, exatamente. Aí entra os árabes. Aí entra os árabes, né? Daí, só que daí é um número. Só que é um número ilusório, porque ele vai te prejudicar e muito. Né? E aí entra no ponto assim, esse é um problema. Daí a gente fala do que tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Aí a gente entra nas métricas. O Instagram, o pessoal tem que pensar assim que ele é uma empresa. Então, assim como uma empresa que a gente tem os KPIs, né, que a gente olha, análise, o Instagram tem mais de 100 formatos de análise. Né? E uma delas, que hoje, vou dizer assim, em 2025, a gente tem que se atentar, é relevância. Conteúdo relevante. Então, o que acontece? Vamos pensar que essa página comprou os seguidores, né? Dentro do Instagram, como ele é uma empresa, ele não vai entregar para os 10 mil seguidores da tua página, da tua publicação que tu fez. Não tô nem falando se ele é bom ou não, né? Não vai entregar. Ele vai entregar para uma fatia pequena, de 1 a 10% desses teus seguidores. Se os teus seguidores interagirem, quer dizer que o teu conteúdo é relevante. Ele vai começar a entregar para o resto dos seguidores e para outras pessoas que não te conhecem. E ter a chance até do teu conteúdo viralizar. Nós estamos na época do pessoal viralizar o conteúdo, né? Sim. Só que daí tu pensa assim, tu comprou seguidores. Então, quando tu publicou o teu post nos teus 10 mil seguidores, vamos dizer que tu atinja 10%. Pensa comigo, dos 10%, 90% é árabe. As contas são inativas. Então, o que vai acontecer? O robô do Instagram vai identificar que essas pessoas não interagem contigo, automaticamente ela vai entender que o teu conteúdo é irrelevante. Ela não vai entregar para os teus seguidores que são reais, vamos dizer que seja R$1.000 lá dentro, não vai entregar para eles, entendeu? E muito menos para quem não te conhece. Então, o teu conteúdo nunca vai viralizar. Entendeu? Porque a própria plataforma, ela entende hoje, uma das principais métricas, ela não passa a receita de bolo, né? Para que todo mundo esteja o tempo todo ali, né? Batalhando e testando. Mas que a gente identificou hoje em diferentes nichos, diferentes clientes, é conteúdo relevante. Tá. Então, esse já é um dos principais pilares, né, de acerto. É tu conhecer o teu público. Daí a gente volta naquilo que a gente falou. Né? Se eu já tenho um público hoje, eu tenho um sistema, eu olho para o meu sistema. Quem que está consumindo aquele determinado serviço? Ah, esse perfil de cliente. Homens de faixa etária X anos. Essa profissão. Quanto mais detalhado, melhor. É engraçado quando você fala e a coisa realmente faz sentido. Então, o seu principal erro é comprar seguidor. Obviamente, você vai perder relevância. E perdendo relevância, o Instagram, o algoritmo não vai entregar. O principal acerto seria você ter um público engajado e relevante. Exatamente. Você pode ter 10 seguidores, mas se os 10 seguidores interagir, ele rapidamente vai entregar para os seus 10, que é pequeno, entregar para 5 dos seus 10 e vai entregar para mais gente. E aí você vai ter um crescimento que a gente chama de crescimento orgânico. Orgânico, exatamente. Boa. Segundo erro. Seguindo na mesma linha, né? Que é um outro mito, né? Que o pessoal fala muito, que daí eu gosto de puxar esse tema, porque o pessoal fala muito isso hoje, né? O pessoal fala assim, é melhor eu publicar menos, mas com um conteúdo mais profissional, do que eu publicar muito, né? E muitas vezes com um conteúdo não tão bom.
Né? Então, que eu sempre falo sobre isso? Hoje, mídia social, tem que pensar que assim, o history dura quanto tempo? 24 horas. Então não adianta, na semana, eu fazer um conteúdo de cinema e eu publicar 2 conteúdos na semana, 2 stories na semana. A maior parte do teu público, mesmo que seja um conteúdo relevante, vamos dizer que tu não comprou seguidor e tu é relevante, muitas vezes daqui a pouco tu publicou na terça. O cara não olhou na terça. Entendeu? Ele não assistiu o conteúdo. Então, assim, na mídia social hoje, menos não é mais. A gente fala assim, conteúdo relevante, quanto mais tu publicar, mais resultado tu vai ter. E aí a gente pega exemplos disso, né? Porque às vezes eu sempre gosto de dar um exemplo disso. Metrificar com a tua régua. Eu sempre falo isso, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, eu vou olhar o meu concorrente, ele publica 5 conteúdos na semana. Eu mal consigo publicar 1. Cara, ele não começou com 5. Ele começou com 1, 2, 3, que é o que hoje a empresa deve fazer. Começa com o cenário que tu tens hoje. 1, 2, 3, e vai subindo, conforme isso for natural pra ti. Mas isso feed ou history? Ou os dois, tanto faz? Ou é a mesma coisa? Não, nunca é um só. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, né? Vamos pegar o principal canal do Brasil de finanças, que não é só do Brasil, né? Agora é do mundo, né? Que é o do Thiago Nigro. Thiago. Todo mundo conhece ele, né? Grande parte conhece, por isso que eu gosto de dar o exemplo dele, né? Ele fala de uma receita de bolo, que funciona para quase todos os nichos. Que também a gente tem uma experiência bem similar. Ele fala assim, eu duvido não funcionar para o teu segmento, nem sei qual é o teu segmento, e a gente fala isso para o nosso cliente também, né? Se você seguir a mesma linha, se você produzir de 20 a 30 conteúdos diários, não tem como a tua página do Instagram não crescer. Só que daí entra o planejamento de comunicação profissional que eu comentei. Não é tu publicar 20, 30... Volta a fita. 20 a 30 conteúdos diários. Diários. Quando você fala conteúdo, tanto faz histories ou quanto... É uma mescla. Aí entra o planejamento de comunicação, né? Você não pode só publicar... Mas são 20 interseções. Isso, muitas vezes é um complemento do outro. Por exemplo, né? Às vezes a gente tá fazendo um bate-papo aqui agora, né? É um tipo de conteúdo. Ali tu consegue fazer... Às vezes o pessoal acha que tem que produzir tudo. Na verdade, tu pega muitas vezes cortes. Tu fez palestra, tu participou de evento, fez treinamento. Tudo aquilo ali é conteúdo. Alguns vão pro... Se é um corte de vídeo, vai pro Reels. Se é uma imagem de uma parceria, vai pro feed. Tu compartilha nos stories também. Não é... Aí entra o planejamento de comunicação. Porque o planejamento de comunicação é te direcionar em diferentes canais de comunicação, porque cada um dos canais tem um objetivo, e depois analisar os dados. Engraçado comigo, quando eu posto, às vezes, não faço sempre, mas quando eu posto 3 ou 4 histories, e muitas vezes é quando eu vou, por exemplo, para palestra, e eu acabo repostando o que as pessoas colocam, aí sabe bastante coisa, o que eu vejo? Que o número vai caindo. Então, o primeiro stories, o pessoal olha lá e fala, pô, fantástico, bomba, tipo, 450 visualizações, para mim, né? No caso, tem, sei lá, 4 mil e poucos seguidores. Para advogado tá até razoável, mas beleza. E aí vai lá, pô, 500 visualizações, não sei o quê, mas vai caindo, vai para 200 e pouco, 100 e pouco, 200 e pouco. Nunca é igual a primeira. A impressão que eu tenho, as pessoas só assistem aquilo e depois não assistem, que é diferente do que eu faço. Porque quando eu estou clicando, eu vou passando pro lado, então vai visualizando. Por que é assim? É porque, na verdade, por isso que eu te comentei, né? Quando a gente fala de volume de conteúdo, a gente nunca fala só de uma mídia. A gente não fala só do history. Tu não pode produzir só conteúdo no history. Porque o history é um conteúdo rápido. Então, se tu quiser dar um conteúdo didático, por exemplo, um corte no history, ele não vai repercutir. O corte, ele tem que ser colocado no Reels. Ter os canais corretos. Aí que entra, que nem eu te falei, que é tu ter profissionais com experiência correta para te auxiliar nisso. Montar um planejamento de comunicação. Porque isso vai acelerar o teu tempo de erro. Tu teria que descobrir isso com muito testes para te conseguir chegar no momento de identificar, não, eu não posso publicar cortes, por exemplo, no history, não vai trazer meu engajamento. Sim. Entendeu? Então, quando tu tem uma assessoria correta, ela vai te dar esses atalhos, vai te direcionar. Ó, dos 20 conteúdos, por exemplo, 5 vai ser history, esses 3 vai ser corte, tu entendeu? Vai ser montado um planejamento. Isso é diário, cara. Isso, mas eu volto àquilo que eu comentei, né? A gente não pode usar a régua dos outros para medir a nossa realidade, né? Ele não começou com 20. Hoje, ele não produz esse volume, porque ele já atingiu o pico que ele gostaria de atingir. Hoje, eles não conseguem conversar com todo mundo que interage na página deles. Olha que louco isso, né? Não dá. Antes faltava pessoas, hoje eles não conseguem dar vazão, né? E estão usando inteligência artificial para isso, tá? Sim. Então, já entra um ponto depois que a gente vai falar aqui, né? Não existe grande influenciador que não usa inteligência artificial, tá? Fique atento a isso. Mas, voltando ao ponto, eu sempre brinco assim, não, a gente não precisa ir nos 20, 30 conteúdos. Ele é muito grande, faz palestra, tem esse conteúdo já. Ele tem que selecionar ainda, porque ele produz mais que isso. Mas vamos pensar que assim, hoje na experiência nossa de clientes, de tudo que é segmento, tá? Segmentos de metalurgia, segmentos de floricultura, restaurante, área da saúde. Eu sempre brinco assim, ó. Se tu produzir 5 conteúdos diários,
de preferência fosse Reels, em um ano, seguir uma consistência assim, ó, eu duvido do teu perfil não bater 100 mil seguidores. Duvido do teu perfil não ser relevante. Duvido tu não vender no digital. Seja qual for desses segmentos que eu citei. Porque a gente tem casos reais dos nossos clientes fazendo Yuri, isso, entendeu? Então, assim, a métrica, eu tenho que fazer 5 Reels. Quer dizer, a minha empresa, que eu não vou fazer isso, obviamente. Eu só vou, é aquilo que você falou, eu produzo o conteúdo, que o conteúdo sou eu, aquilo que eu faço no dia a dia. Isso. Então, o cara vai mandar ali, Marca, essa é a sua, igual como se fosse pílula, ou então academia. Essa é a sua série do dia. Trabalha a perna hoje, se vira. Então, tu vai fazer, eu preciso desse conteúdo. Você pode gravar, e depois a empresa vai fazer os cortes e vai fazer as interações, vai fazer a programação. Todo dia tem que ter em torno de 5 Reels, por exemplo, e curto, pode ser 10 segundos, não importa nem o tempo. É irrelevante, ou não, ou passa a ser relevante também? Passa a ser relevante. Hoje, por exemplo, o Instagram, ele não é um canal de educação. Então, tu pode visualizar que o profissional de saúde que se aprofunda muito em termos técnicos... Perde relevância. Porque as pessoas não entendem. Entendeu? Vira chato. Qual que é o canal de comunicação pro cara que quer educar? YouTube. Sim. Lá são vídeos longos, acima de 10 minutos. Se você fizer... Os podcasts estão lá. A gente tem corte no meu Instagram, mas o podcast está no YouTube. Tu tá entendendo? Então, se tu não é todo o conteúdo. Por isso eu comentei, o planejamento de comunicação entra aí. É entender qual o conteúdo que tu vai produzir que vai se realocar na mídia correta, entendeu? E aí a gente volta naquilo que eu falei. A gente falou de 20 a 30 conteúdos que o Thiago Nigro falou, que é uma receita que ele passa, que ele mesmo diz, duvido tu não crescer se tu fizer isso. Só que a gente tem que trazer pra nossa realidade. É que eu comentei. Ele mesmo fala, eu não comecei com essa produção de conteúdo. No início era muito difícil ele produzir esse conteúdo. Só que se a gente for pensar hoje, quando tu tem um planejamento de comunicação alinhado, tu produz muito conteúdo hoje que tu não se toca, muitas vezes, e tu não registra. Deu uma palestra, tu produziu inúmeros conteúdos ali, né? Trechos, cortes, fotos, que poderia ir para carrossel, com dicas do que tu falou, poderia ir para um corte de Reels, poderia ir para History, entendeu? Parcerias que tu faz. Então, quando tu tem um alinhamento correto de uma visão de planejamento e tu tem uma assessoria correta, voltando àquilo que eu falei, né? Não só na área de marketing. Eu sou a favor de que se tu pegar grandes players do mercado, o pessoal vai mais além, o pessoal tem conselho dentro das empresas, que são conselhos de pessoas externas que eles pagam para o pessoal lá dizer, dar pitaco. Diz que eu tô fazendo de errado. Os caras pagam pro cara lá dizer. Por quê? Porque é uma visão de fora estratégica de pessoas que são heads naquilo, são especialistas naquilo e vão te dar informação que demoraria às vezes muito tempo para te descobrir, ou tu investiria muito dinheiro, entendeu? E não conseguiria descobrir. Eu tô achando incrível, tá? Eu tô achando incrível. Me dá um caso assim, por exemplo, de crescimento dentro da sua agência, assim, de crescimento, para as pessoas terem uma ideia assim. Você pegou um cara comecei o perfil agora. Em quanto tempo ele tem um crescimento até, sei lá, o número que ele chegou? Razoável. Aí depende de realidades, né? Tá. É aquilo que eu falo assim, né? Eu gosto muito de falar de orgânico. Isso. Porque orgânico, sim. Porque quando a gente comparar o cara que investe em tráfego pago com o orgânico, é meio injusto, sim, entendeu? Tá bom. Então depende de realidades. Pegando uma empresa orgânica, não é nem nós produzindo conteúdo, tá? Vou te pegar um exemplo de nós usando uma ferramenta. Depois a gente fala mais sobre a ferramenta. Isso. Usando uma ferramenta que a gente desenvolveu com uma ferramenta de automação. Nós pegamos uma empresa hoje que estava com uma empresa pequena, que é a maior parte das empresas, né? Tinha lá 1.000 e poucos seguidores. Uma loja. Era uma loja de comércio, tá? Tinha 1.000 e poucos seguidores. A gente fez o que com essa loja? Qualificamos o público, então entendemos quem eram os concorrentes. Sim. Jogamos ele dentro da nossa ferramenta. Uma das funções da nossa ferramenta é baixar aqueles seguidores de qualquer página do Instagram. E a gente vai baixar quem? Normalmente quem é concorrente. Por quê? Eu gosto sempre de dar o exemplo do McDonald's e do Burger King, né? Isso é fantástico. Talvez também o pessoal não conheça, né? É mas muito bom. É isso que a nossa ferramenta faz também, para que você possa entender. Hoje, por exemplo, o McDonald's, ele tem o melhor estudo de mercado na área deles. Ele investe pesadíssimo, ele tem toda uma estratégia para entender quais são os locais corretos para abrir o seu estabelecimento, para ter mais conversão e diminuir, né, a chance de fechar aquele estabelecimento. Então é muito difícil hoje tu ver um McDonald's fechar. Normalmente abre e dá muito certo. Por quê? Porque eles são muito bons naquilo que eles fazem. Só que aí o que acontece? Concorrentes deles, Burger King, entendeu que eles não são tão bons igual o McDonald's ia fazer isso. Então o que eles fazem? Eles esperam o McDonald's ir lá abrir uma unidade e eles abrem uma do lado. Ou na frente. Por quê? Porque eles entendem que é o cenário perfeito. Porque o McDonald's já analisou aquilo. Então é isso que eu falo. É isso que eu falo do nosso software também. Quando eu baixo os seguidores da concorrência, a concorrência já investiu para atrair aqueles seguidores. Tu entendeu? Investiu em tráfego pago, investiu em propaganda, investiu em geração de conteúdo e trouxe um lead qualificado. Aquele lead, né, que se não for compra de seguidores, né, mas a gente consegue avaliar também, né, que é o trabalho correto, aquele lead é um lead que ele ou é cliente do concorrente ou ele tem interesse naquilo que o concorrente vende, naquele conteúdo. Só que se ele tem interesse ou é cliente,
e tu vende um produto muito similar, um serviço muito similar, ele poderia também ser teu cliente. Então a gente trabalha muito forte com a base de clientes de concorrentes ou de lojas que têm o mesmo público que o teu, que estão próximos do teu negócio, porque já é um lead qualificado. Então a gente sempre fala muito isso, eu sempre gosto de falar isso. Relevância. Número não quer dizer nada, tem que ter pessoas relevantes ali dentro. Relevante é quem? Quem pode comprar de ti. Sim. Quem pode te indicar, entendeu? Quem pode ser teu parceiro. Então, a gente joga, nesse caso, né? A gente jogou essas páginas de concorrentes dentro da nossa plataforma, baixamos os seguidores e começamos um trabalho, montamos a estratégia, porque ele precisava atingir mais pessoas no orgânico. Então, ele precisava ter mais relevância, aumentar o volume de seguidores. Para que tudo que ele publicasse na página, seja isso, Reels... seja distribuído para mais gente. Para mais pessoas. Consequentemente, quanto mais pessoas eu atingo, mais pessoas entram no meu funil, no final, mais conversão eu tenho no meu estabelecimento. Sim, claro. Entendeu? Então, o que a gente fez? Montou uma estratégia de todo dia seguir um fluxo de pessoas. Então, a gente seguia de forma orgânica dentro da nossa plataforma, que essa é uma outra função que a nossa plataforma tem, né? Explica um pouco da plataforma. O pessoal está curioso aqui, querendo saber. Fala, eu sei que você está curioso. Eu tô curioso, você não está curioso? Explica um pouco dessa plataforma. Show de bola, legal. A plataforma se chama Next. É uma empresa nossa, do nosso grupo, né? Legal. E é uma plataforma 100% de automação para o Instagram. Da onde surgiu essa plataforma? Surgiu da necessidade do nosso cliente hoje. Né? A gente já atendeu mais de 1.000 empresas, né? Com planejamento estratégico alinhado, customizado. E uma grande necessidade, principalmente nessas empresas, que daí entra uma curiosidade, Limar, que não sei se tu tem esse dado, mas hoje no Brasil, mais de 90% das empresas não faturam R$1 milhão por ano. Ah, sim. É. Então a maior parte das empresas são o quê? Pequenas e médias. Sim. Então isso quer dizer o quê? Que elas não dispõem de um orçamento alto para investir em tráfego pago, por exemplo. Então elas precisam encontrar... Ou agência, que é caro. Ou agência, exatamente. A agência é cada vez mais cara. Exatamente. Né? Eu que trabalho com nicho de saúde, cara, a maior reclamação que eu tenho hoje dos médicos, profissional de saúde em geral, dentista... Cara, marketing está muito caro. Mas a gente está cobrando muito caro. Isso é bom, que eu escuto toda hora. E querem crescer na rede social. E aí, como é? A automação resolve isso aí? A ferramenta resolve? Resolve, ela ajuda. Eu gosto sempre de falar assim, né? O caro para mim é aquilo que não dá resultado. Eu sempre sou despesa e investimento. Exatamente, sou sempre dessa opinião. E se o cara me diz, vai custar 10, mas tu vai receber 20, 30, 50... Investimento. Opa, fez sentido, né? A máquina de dinheiro, né? Botei agora. Aqui e saiu o dobro, né? Quero agora. Então, por isso que eu sempre falo disso, né? E a ferramenta, ela entra justamente com essa ideia. Principalmente para ajudar o cara que não é o Thiago Negro. Que é a realidade hoje do brasileiro, o cara que é pequeno, o cara que tá começando um negócio, o cara que abriu a sua clínica, ou o cara que tá com a clínica meio estagnada e precisa alavancar, precisa crescer. Então a ferramenta, ela cai como uma luva. Por quê? Porque ela ajuda, primeiro ponto, a empresa a qualificar os seguidores, que daí a gente já entra nessa ideia de pegar seguidores de concorrência, seguidores... Eu sempre gosto de dizer isso, hoje você pode pegar seguidores de qualquer página do Brasil. Então não se preocupe se tu me disser assim, não, Yuri, mas eu não quero pegar do meu concorrente, eu quero pegar dessa outra página aqui, ó, porque essa página de curso tem os caras que podem ser o meu cliente, que ainda nem comprou do concorrente, entendeu? Peraí, então... calma. Eu sei o que você está pensando, acho que eu vou fazer a pergunta. Peraí. Então eu tenho lá, vamos supor que eu esteja montando um infoproduto. Meu infoproduto, ou então, vamos fazer dentro da área de vocês. Eu estou montando um protocolo de atendimento de Botox. Beleza? Estou montando, quero vender Botox. E eu sei que fulano está vendendo muito. Aí eu falei, Yuri, olha só. Eu quero essas pessoas que estão seguindo para entender que post está fazendo, como é que elas estão fazendo, para eu vender para as pessoas que seguem o meu concorrente. É isso? É isso. Exatamente isso. E nós vamos mais além ainda, tá? Eu consigo, dentro da nossa plataforma, pegar não só a base de seguidores. Vamos dizer que a base de seguidores é grande, tem 100 mil seguidores. E aí, nem todo mundo tem interesse em Botox. O que a gente consegue fazer dentro da nossa plataforma também é pegar do post em específico o engajamento. O que eles têm interesse. Exatamente. Então você sabe, você dá o direcionamento estratégico com base na inteligência do sistema, falando, olha só, sabe o que o pessoal está querendo? Olha só, Limar, você está querendo vender Botox. Pô, bacana. Mas o pessoal está interessado em ácido hialurônico. O pessoal está interessado em preenchimento de boca. O pessoal está interessado em preenchimento de malar. Vamos fazer um produto, porque não quer fazer um produto. E olha só, se fizer produto desta forma, fazer tantos reels ou tantas histórias assim, você vai ter uma conversão não, você vai ter uma quantidade de leads muito alta, porque não se iluda, lead não é paciente. Lead é só pessoas interessadas. Se você tem um bom CRM, um bom script de venda, aí você tem chance de converter leads em consulta.
E se você fizer bem uma consulta, você converte a consulta em paciente. Então, tem uma história aí, não é mágica, né? Exatamente, né? A gente sempre fala isso, né? A gente nunca promete venda, né? Porque a venda que acontece, ela depende muito do cliente, dos seus diferenciais, né? E aí entra a questão de preços, atendimento, nem todo mundo busca só preço, principalmente na área da saúde, né? O pessoal prefere investir mais, mas eles querem o que? Um atendimento diferenciado, eles querem case, eles querem um suporte, né? Então, é exatamente isso que o Limark falou, né? Aí entra o Limark, né? A conselho do Limark pra ajudar, né? Aí entra exatamente isso, né? Então, é um complemento do nosso trabalho, né? Porque aí você monta uma consultoria estratégica focada de fato em rede social, mas naquilo não que muitas vezes o cliente não sabe o que quer. O nosso cliente não sabe o que quer. Mas eu sei que ele quer vender, ele quer captar, mas não sabe como. Então ele quer atirar para todo lado até ele acertar alguma coisa. Dessa forma, a gente consegue não só direcionar para onde ele tem que atirar, como explicar que tipo de munição ele vai utilizar. E aí você consegue fazer uma consultoria estratégica bem pontual e assertiva. É isso. Exatamente, né? A nossa plataforma, a gente tem duas linhas de plano, né? Uma linha de plano que nós gerenciamos, que hoje é os mais contratado, né? E uma que o cliente contrata e ele vai usando a plataforma, né? Que é um investimento menor para ele conhecer, mas a mais buscada é com a nossa assessoria. Porque como a gente desenvolveu a plataforma e a gente sabe como tu tem que trabalhar com ela, é muito mais fácil de a gente fazer isso, entregar para o cliente e o cliente focar no negócio dele, entendeu? Atender bem o lead, qualificar bem o lead. E tudo automático. Tudo automático. Hoje, por exemplo, que nem eu estava dando um exemplo, você tem a opção de baixar todos os seguidores e trabalhar com todos os seguidores. Tá. Né? Mas se a página já é um pouco maior, tem 100 mil seguidores, e daqui a pouco essa clínica que tu admira, ou que tu sabe que tem, o pessoal tem poder aquisitivo para comprar de ti também, tu não quer focar em todos os serviços que ele tem, tu quer focar no Botox, né? Que a gente comentou. A nossa plataforma, ela consegue identificar também quais são os posts dessa página, do teu concorrente, que tem mais engajamento, ou seja, o que mais deu certo, seja post de feed, carrossel, Reels, aí já entra dicas de conteúdo, né? Sim. Tu pode replicar um conteúdo muito similar ao dele. Sim. Entendeu? É a mesma mensagem de forma diferente. Pronto. Exatamente, com os teus diferenciais, sim, entendeu? Já entra aí uma dica de conteúdo, mas também a gente consegue pegar esse post que viralizou e não só pegar todos os seguidores da página, mas pegar a galera que engajou nessa publicação. No cara que engajou, por exemplo, no post do Botox. Todo mundo que comentou, todo mundo que curtiu. O cara que interagiu no post do Botox concorda comigo que ele é como se eu tivesse jogado o perfil do concorrente lá em cima do funil, né? 100 mil seguidores, mas eu quero o cara do Botox. Eu já é esse cara lá embaixo, né? Eu tô pegando os posts só do cara que engajou com o Botox. Daí eu posso fazer isso não só para uma parte de concorrente, posso fazer isso para 20 páginas, 30 páginas. E aí você manda a sugestão. Você não só pega, como você faz esse alinhamento e você manda a sugestão. Olha só, sugiro que você faça Reels nesse sentido ou Story nesse sentido para você atingir esse público. Exatamente. Quando você faz, aí você faz, beleza, fiz. Como eu vou saber que aqueles Reels ou aquele post especificamente, pode ser Reels ou Stories, vai ser entregue para aquelas pessoas? Aí entra a plataforma, né? O que a gente sempre recomenda? Capturar essa base. Como que tu captura a base? Quando eu faço essa análise, eu descobri que são esses seguidores, montei uma lista lá, né? Peguei de 100 mil, puxei 10 mil, que são os caras que querem o Botox, que engajam no post do Botox. O que é a recomendação? É tu trazer essas pessoas para tua página. Tu poderia anunciar para essas pessoas, mas eu não tô falando de tráfego pago, a gente fala do tráfego orgânico. Por que eu quero fazer? Eu quero que esse cara acompanhe meu conteúdo, não uma só vez, mas sempre. Entendi. Então você não é venda, eu só quero fazer, eu quero pegar meus seguidores, eu tô falando em aumento de seguidor. Aumento de seguidores e depois vender para esse cara. A métrica de venda segue essa, como o sistema ajuda na métrica de venda, entendi o aumento de seguidor. Como o sistema ajuda na métrica de venda? Porque se eu for falar com os caras que estão me escutando aqui, eles querem vender. Como é que eu ajudo, então, um cara na métrica de venda? O primeiro ponto é o quê? Quando eu pego esse público qualificado e eu começo, por exemplo, jogo na plataforma e eu boto para tua página, por exemplo, seguir essas pessoas, que é o recomendado, que daí é para as pessoas conhecerem, muitas vezes elas não te conhecem, seguirem de volta na nossa própria plataforma, tu consegue configurar o que a gente chama de direct de boas-vindas. A própria plataforma, quando, vamos dizer, seguiu o Limark me seguiu de volta. É o CRM ativo, né? Fala, pô, obrigado por ter me seguido, o que faz sentido aqui, como é que eu posso ajudar? Exato, mas tu pode mandar uma mensagem direcionada para aquela pessoa, tu pode mandar dentro da nossa plataforma, pode cadastrar várias mensagens, por exemplo, 10 mensagens. E depois tu vê, o teu time comercial vê qual converteu melhor. E aí criar mais versões daquela que converteu melhor. Então a própria plataforma, todo dia, ela faz uma análise dos novos seguidores e dispara directs automático. E ela me dá um relatório qual engajou, qual não engajou?
Como assim? A plataforma, ela vai me dar alguma coisa. Olha, Mark, esse aqui teve interação, esse não teve interação. Ou de 10 mensagens enviadas, tantas tiveram interação. Isso tu vai conseguir ver dentro do teu próprio Instagram, né? Do próprio Instagram. Do próprio Instagram vai te sinalizar, né? A plataforma não faz filtro porque o Instagram não entrega isso pra nós, né? As limitações hoje da plataforma é o que o Instagram permite a gente ter acesso. Entendi. Entendeu? E se o Instagram não permite? Claro, se o Instagram permitir no futuro, a gente vai implementar na plataforma. Já é uma melhoria, já pode levantar Já isso. é uma melhoria, né? Então, assim, a gente fica muito atento às atualizações do Instagram. Mas a agência faz isso. Tu pode... Exatamente. Aí você tem uma agência boa que te entregue alguma coisa no seu boleto para pagar. O que a agência hoje faz? Entrega o boleto do impulsionamento pra você pagar para a meta. Se eles estiverem entregando serviço, você pode pedir esse KPI para eles. Eu quero saber da mensagem que eu utilizei pela plataforma, quantas geraram engajamento e quantas não geraram. Perfeito. E passa trabalho para eles. Perfeito, pode fazer isso. Hoje, se o Instagram não tem isso de forma automática, a gente consegue fazer de forma manual, né? Entendeu? Faz de forma manual e tu pega e tu leva esse KPI para dentro do teu CRM e depois tu começa a fazer análise, entendeu? Então, tu entende que assim, a gente consegue trabalhar com um público orgânico, mas ao mesmo tempo um público extremamente segmentado, porque tu pode trabalhar com todos os seguidores da concorrência ou com o público do concorrente que interagiu com um determinado assunto. Tu entendeu? Então tu já não sai mais do zero. E por que eu gosto muito da estratégia de seguir? Porque quando eu sigo essas pessoas que têm interesse, né, por exemplo, no Botox, como a gente falou, eu vou conseguir, se ele me seguir de volta, eu vou conseguir atingir ele com todo o conteúdo que eu publico sobre o tema. Por isso eu gosto muito da estratégia de seguir. Porque não é só aumentar seguidores da tua base. É seguidores que podem se tornar vendas dentro do teu negócio. E isso que é o mais interessante. Você sabe que isso é uma quebra de paradigma para mim. Por exemplo, eu, sei lá, devo ter uns 4 mil e poucos seguidores, mas eu sigo, acho que não tem 90 pessoas. Eu não consigo nem seguir meus clientes. Eles ficam brigando comigo. Não briga comigo. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não dá. Entendeu? Então, o que você está falando é o contrário disso, né? Ou seja, não, mas você está errado. Se você quiser crescer o seu perfil, não é só ser seguido, mas seguir também. E isso é uma estratégia de crescimento. Exatamente. Porque tu pensa assim, né? A gente tem 2 linhas para crescer hoje, né? No Instagram. Orgânico ou pago. Quando eu pago, o céu é o limite. Quanto mais o meu orçamento dentro da plataforma, mais ele vai me entregar. Só que a gente tem um grande orçamento para fazer isso? Não temos. Muitas vezes a gente no início a gente não tem nem conhecimento de quem é o público. Eu sou judeu, eu sempre falo que não tem orçamento. Exatamente. Então o que a gente faz? Temos que seguir pela linha orgânica. Sim. Na linha orgânica, que nem eu comentei, a gente tem essas frentes. A gente precisa fazer o quê? O trabalho de formiguinha. O trabalho de formiguinha no orgânico é a prospecção. É eu prospectar. A ferramenta ela funciona como se fosse um assistente comercial. Ela vai seguir pessoas interessadas no serviço que tu vende. A pessoa tem interesse, ela vai... Quando eu mando... O legal de eu mandar uma solicitação de seguir... Muito legal. É porque ninguém diz assim, apareceu a solicitação do Yuri para seguir. Sim ou não? Tu não diz sim ou não. Tu entra no perfil. E isso já é uma métrica bem legal, que logo no primeiro mês, quando a pessoa começa a usar a nossa plataforma, ela entra nas métricas dela, dificilmente ela vai ter menos de um crescimento de 100% de visualizações no perfil. Porque muita gente entra no teu perfil, visualiza... E ali ela vai decidir se ela te segue ou não, né? Por isso É importante você preparar o perfil para receber... É igual casa, você tem que arrumar sala para receber as pessoas. Exatamente. Tu tem que ter um perfil atualizado. Não adianta ter uma publicação de um ano atrás. Entendeu? Então, o que é um perfil atualizado? Só para o pessoal poder entender. Um perfil atualizado é um perfil que tem publicações recentes. O Instagram ele é uma plataforma de publicação recente. Não é igual o YouTube. O YouTube tu pode entrar lá no canal e tu vê que tem um vídeo de um mês atrás. Beleza, é um canal ativo. O Instagram não. O Instagram tu tem que mostrar que tu tem conteúdo semanal. Eu não posso entrar na página lá, eu vi um conteúdo de 3 meses atrás. Tu entendeu? A pessoa, ela entende que aquela página já cai relevante. É a primeira impressão. Eu sempre digo hoje, o Instagram é a tua primeira impressão. Antigamente, o vendedor, ele é de porta em porta, né? A gente ainda é dessa época aí, né? E na porta em porta fazer prospecção. A primeira impressão da empresa era do vendedor. Às vezes a empresa podia, né, sei lá, de fundo de quintal que a gente fala. Mas se o vendedor sabia se posicionar, convertia. Hoje não. Hoje o vendedor, ele tá atrás e a recepção da tua empresa é o Instagram. O cara vai e olha o teu Instagram primeiro. Se ele gostou do que ele tá vendo no digital, ele entra em contato contigo. Cai pro teu time comercial, ele agenda um meeting, ele vai conhecer a tua clínica. Entendeu? A agência hoje que você tem... Qual é o nome da agência? Pode falar. Nós temos hoje o Grupo MMA, né? Dentro do Grupo MMA nós temos... MMA? Isso. De luta. MMA. O pessoal treina também para UFC, alguma coisa assim, não? Não, na verdade são siglas, né? Marketing, comunicação de alta performance, né? É abreviação, né? A gente fala que a nossa luta é para trazer o resultado pro cliente, né? Bom de luta, pô. O nome da clínica MMA, minha agência. Então eu falei, pronto. É o Anderson Silva, nosso garoto propaganda. Mas, por exemplo, hoje, dentro do Grupo MMA, a gente tem 3 principais empresas, né? Que daí entra a Divina Informação, que daí entra com a parte de assessoria de imprensa, que daí é tudo que a gente fala, né? A mídia offline. É tu não só falar no digital. É eu fazer entrevistas em rádio,
falar sobre o meu produto, sobre o meu serviço, porque o teu público também tá ali. Cara, e a sua esposa que faz essa parte? Exatamente. Cara, eu acho fantástico. Quando a gente conversou com ela, fala, eu tive no início da minha carreira a assessoria de imprensa. Pude entrevista, sair em jornal, jornal, na época a gente saiu em jornal ainda, sabe? Saiu notinha de jornal. Exatamente. Então, assim, e foi muito bom no início da minha carreira para isso, ganhou certa relevância, mas a gente não vê mais isso hoje em dia, né? Salvo, acho que alto padrão, que o pessoal não tem mais isso, tem media training. Isso. Mudou para media training. Isso. É que a assessoria de imprensa, que a gente fala, né? Ela não trabalha só na parte do digital. Ela entra numa media training, ela entra num treinamento, por exemplo, de oratória, de locução. Depende da necessidade do cliente. Por isso que a gente fala que cada necessidade é única. Se tu é um cliente que você faz palestra, você vai muito em rádio, você vai em TV, você precisa saber se comunicar. Sim. E tu precisa de um profissional para ajustar as arestas, entendeu? Legal. Para conseguir fazer com que a tua mensagem, porque hoje é a tua mensagem que vai converter, né? Sim, claro. Traga essa relevância e profissionalismo para que aí o cliente vá pesquisar quem é essa pessoa, quem é o Limark. Opa, atrás do Limark tem uma clínica, N profissionais, N serviços. Opa, eu quero conhecer mais. Então a tua comunicação vai permitir, né, a pessoa ter interesse no teu serviço que tu presta para conhecer mais. Então a assessoria de imprensa ela não é só o jornal. Hoje o jornal migrou do impresso para o digital. Sim. Então a assessoria de imprensa hoje ela é digital, ela funciona muito bem. Sai no Metrópole, irmão, todo mundo sabe. É impressionante, é bizarro. Não, o negócio... O Metrópole tem um alcance absurdo. Acho que no Instagram talvez é o principal jornal. Qual é o principal jornal? Metrópole. Saiu lá na hora. Todo mundo recebe, vê, compartilha. O índice de compartilhamento é altíssimo. Absurdo. Não, a gente consegue hoje, só para te ter ideia, Marco, com a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, pessoal, não é mídia paga. A gente conquista um espaço. Então tem que ter uma comunicação assertiva para te conquistar o jornalista, que ele tem que dar uma nota sobre aquilo. Só que às vezes a nota é capa do jornal. Semana passada a gente entregou um relatório para o cliente que das pautas que a gente conseguiu para ele, gratuitamente, um trabalho que nós fazemos, ele economizou, ele teria que ter investido R$41 mil para ter aquela inserção nos jornais, nas rádios que ele teve, gratuitamente. Então, imagina isso, né? Por isso que eu falo que o investimento, a gente sempre fala isso de custo, né? Cara, se eu investir 1.000 e me trouxe 40... Um exemplo só fictício para te entender. É absurdo, né? Não é um custo, é um investimento absurdo. Que eu boto R$1.000 e me sai 40 do outro lado. Eu teria que ter investido R$40 mil naquela mídia para ter conseguido ter aquela divulgação que eu tive. Isso numa pauta, né? A gente está falando de um mês. Tu pode fazer um trabalho de assessoria de imprensa, muitas vezes, mensal. Cara, tu entendeu? Aí entra a assessoria em te dar ideias para isso, né? O trabalho de assessoria é isso. De dizer, olha, Limark, esse serviço é um lançamento, é uma novidade. Ele se encaixa, a gente vai conseguir daqui a pouco um espaço para te dar entrevista sobre isso. TV, muitos casos a gente conseguiu TV. A pessoa apareceu no Jornal do Almoço. Maneiro. Entendeu? Então, assim, quanto isso vale, né? Um M disso é assessoria de imprensa. Exatamente. Um M disso é a parte de assessoria de imprensa. Então, é Divina, né? A Divina Informação entra muito forte nisso. Depois a gente tem a própria MMA, que deu MMA Digital Performance, que entra na parte do quê? Tráfego pago, daí entra o Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, a parte de desenvolvimento de aplicativo, site profissional, loja virtual. Né? Por isso que eu falei, cada cenário. Aí é a venda, aí entramos em venda, que é o social selling, seria isso aí. Daí então nós temos a parte dentro do grupo, né, da parte da MMA Digital, que daí entra toda essa parte da produção, do desenvolvimento, a parte da assessoria, que dentro da assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação, porque a gente sempre fala que o marketing não é só Instagram, né? O Instagram é um ponto, né? Sim, claro. Entendeu? Então a gente tem todo o resto, daí entra na parte de assessoria de comunicação. E agora também, né, nesse último ano nós lançamos a Next, que daí é a plataforma de automação. Então, com isso, hoje o Grupo MMA consegue atender o cliente com todas as necessidades dele na parte digital e na parte offline. Você consegue levar o cara de zero a faturar digitalmente. Eu não vou te falar em número de seguidores, mas a faturar digitalmente. Isso aí. Isso hoje é uma realidade, é possível. Isso, perfeitamente. Porque a gente fala hoje assim, né? Às vezes o pessoal fala, mas o meu negócio é físico. A gente fala muito do comércio, né? O comércio ele é muito físico, varejista, né? Muitas vezes, né? As grandes magazines. Tu entra na loja e tu compra lá. Mas 90% do poder de decisão, de tomar decisão, foi online. Tu foi impactado por um anúncio da TV, do rádio, tá entendendo? Daquilo que tu queria comprar e aquele anúncio te perseguiu. Aí entra em estratégias digitais. E tu converteu no estabelecimento físico. Entendeu? Então, quando a gente fala de marketing de comunicação, não é só digital. Por isso que eu não gosto muito do pessoal falar marketing digital. Porque o marketing não é só digital, né? Entendeu? Não, marketing é o tempo todo. É o que você está fazendo. O que você faz hoje diz sobre você. Eu digo marketing é aquilo que reverbera sobre você. É o eco daquilo que você faz. E o que você faz diz sobre você. Então, na verdade, quando você está fazendo o marketing, você está mostrando quem você é
para outras pessoas. Não vai fugir muito disso. A grande sacada, o que eu estou percebendo aqui do papo, é o seguinte, cara, existe um planejamento estratégico por trás disso que as pessoas vão passar a entender por que umas dão certo e outras não. Por que você consegue fazer determinadas ações que para uma vai funcionar e você começa a cobrar a sua equipe de marketing que outras não estão funcionando, mas porque você não analisou temas básicos ou métricas básicas que fariam aquilo funcionar. Porque você não teve esses KPI, você não tem essas métricas. E você consegue automatizar não só o recebimento dessas métricas, mas criar outras métricas que vão te favorecer, tanto primeiro no crescimento de pessoas e depois, aí sim, talvez no aumento de engajamento, o que vai aumentar mais essa relevância, fazer com que o Instagram entregue mais, e depois com métricas de venda. Tô certo, meu raciocínio? Exatamente. Então, como tu pode ver, o planejamento de comunicação, ele não é só um site profissional, só um Instagram profissional, ele é um todo. Tu viu que a gente falou aqui sobre tu se posicionar fisicamente corretamente, se posicionar na parte digital, se posicionar na parte orgânica. Pode ver que a gente não falou de momento nenhum de tráfego pago. Tudo que eu tô falando é orgânico. Sim. Entendeu? E aí que entra também a nossa própria ferramenta para ajudar o pequeno, muitas vezes o empresário, o cara que está iniciando, o cara que é médico, está naquele faturamento que a gente conversou, né? Que aí ele alavancar o negócio dele, de forma orgânica, onde ele consegue gerar KPIs, onde ele consegue ter um entendimento muito mais estratégico. Porque hoje, às vezes, quando a gente fala de mídia social, o pessoal pensa muito assim, eu faço 2 publicações na semana. Aí tu vai olhar lá 2 datas sazonal. Dia do médico, dia das mães. Não que tu não tenha que fazer. Mas não é só isso, né? Tu entendeu? Aí entra o planejamento de comunicação. O planejamento de comunicação, um dos pontos vai ter lá a data sazonal. É importante tu aparecer, tua equipe, dia do cliente, tu prestar homenagem. Mas isso aí não é o que vai trazer venda. Isso aí é o pontinho lá da obrigação, entendeu? Agora, todos esses outros pontos que a gente falou aqui da prospecção, de tu entender o conteúdo relevante, pô, a gente já tem os concorrentes para analisar, né? A gente não precisa partir do zero. Se eu já tenho um cara que é referência na minha cidade ou a nível Brasil, que eu admiro ele, eu quero que a minha clínica seja... Isso é um diferencial absurdo. Tu tá entendendo? É isso que uma empresa de comunicação profissional faz. Ela não entrega post de mídia social. E você consegue automatizar isso. A gente consegue automatizar isso na plataforma. Tu entendeu? Então a plataforma ela consegue fazer todas essas análises de métricas e consegue direcionar o cliente para ele fazer ações automatizadas. Aí entra naquela questão, né? Que às vezes o pessoal tem dúvida. Mas, Yuri, eu já tive uma experiência com um robozinho aqui que não funcionou, me trouxe seguidor árabe, que é o que mais acontece hoje, né? Hoje o que mais tem é ferramentas que não funcionam ou te traz um lead, que nem é lead. É um volume de seguidores que não é real, tu não vai vender para aquela pessoa. Então, o grande legal da nossa plataforma hoje é que, assim, não cai seguidor árabe, não cai seguidor do céu. É você que vai dizer que base de... árabe é melhor. Eu gosto de dar sempre esse exemplo, né? Porque tu olha nas páginas lá, os nomes é tudo árabe, né? O cara nunca entra no Instagram, né? Então, é por isso que não funciona, o perfil não converte, né? Porque isso é uma das coisas que a gente faz às vezes também, né? As pessoas pedem pra nós, analisa o meu perfil, meus seguidores, né? Tem seguidor comprado? Tem seguidor... Porque às vezes tu vai olhar o perfil da pessoa e às vezes é mais fácil tu começar um perfil do zero. Sim. Isso acontece, E a ferramenta também serve para analisar o perfil de seguidores que estão me seguindo. Eu quero saber, poxa, quantos são advogados? Quantos são médicos? Quantos são dentistas? Eu consigo ter isso. Consegue, perfeitamente. Isso é uma outra função muito legal que entra na parte que a gente chama de hipersegmentação. Hoje, por exemplo, pensa assim comigo. Se você vende hoje só para quem é advogado, só para quem é médico, normalmente essas pessoas, no próprio Instagram, elas já se posicionam da maneira correta, que é o quê? Tu vai botar o teu username, por exemplo, doutor, doutora, aí tu vai botar teu nome. O advogado é a mesma coisa. Tu vai colocar arquiteto, então engenheiro, a mesma coisa. Então, muitas profissões, tu já vai no teu username colocar, porque essa é uma das métricas do Instagram. Tu facilita. É relevância, né? Entrando como relevância. Eu tenho que botar ADV no meu perfil? Isso tu é da área, isso facilita quando alguém vai estar buscando pelo teu serviço ou pelo teu próprio nome. Isso te ajuda. Eu não tenho ADV, então tô errado já. Não, é que depende do teu posicionamento, né? Se tu se posiciona hoje para advogados, é correto ter como advogado. Agora, se tu se posiciona para doutores, é que hoje na advocacia tem muita essa questão que às vezes o pessoal bota doutor ou doutora e ADV. Mas eu tô só citando exemplos de siglas não, sim, claro. Que o pessoal utiliza, que hoje tu consegue filtrar isso na plataforma. Não, isso é uma dica básica que as pessoas não sabem. Por exemplo, eu não fazia a mínima ideia. O meu posicionamento hoje é mais para consultor estratégico na área de negócio e saúde. Perfeito. É o que eu faço. Então, assim, tem a parte jurídica, tem hoje mais 24 nichos de negócios diferentes, mas meu trabalho hoje é crescimento estratégico, montar planejamento estratégico para crescimento profissional e diminuir risco de processo, porque entra a formação jurídica. É um posicionamento que acaba não sendo muito claro, porque eu também não sou gestor,
e continuo sendo advogado, mas é uma parte muito mais de consultor. Seria essa talvez a melhor definição. Perfeito. Então, talvez essa seja a grande dúvida, porque a pessoa tem que se conhecer, saber o que ela quer entregar, o que ela quer vender, para poder segmentar o seu perfil, colocar a nomenclatura correta e daí partir para um público, não é isso? Perfeito. Resumiu perfeitamente o que a gente sempre fala. Por isso que a gente fala que não existe receita de bolo, né? Que é um dos mitos, né? Muitas vezes o que o concorrente está fazendo não vai funcionar para ti. Porque a estratégia, tu não sabe a estratégia que ele está fazendo. Tu não sabe qual que é o serviço, qual que é o foco dele, quem que é o público, entendeu? Então o primeiro cenário é nós entender o que a gente quer, né? Exato. E aí com base nisso eu vou buscar aquele público. Eu tenho raiva de quem me procura só para processo, para você ter uma ideia. Eu não gosto. Não, é sério. Não fica chateado comigo, não. Se tem processo, pode mandar para mim. Não é essa a questão. A questão é que processo para mim é consequência. Processo significa que você fez uma série de coisas erradas e por isso eu tomo processo. Ou tudo bem, você caiu do colo ou deu uma falta de sorte, pode acontecer também. Mas se você tem um planejamento estratégico, por exemplo, que você trabalha para evitar problemas, você não vai ter processo. Eu estava até brincando, salvo se você passar pelo fórum e alguém estiver fazendo faxina e jogar um processo na tua cabeça. Mas fora disso, não. Então, assim, o processo é decorrente de uma falha administrativa, uma falha de relacionamento, falha de comunicação, ou um problema mal gerido. Então, eu trabalho focado dentro dessa parte. Esse tipo de posicionamento estratégico, justamente nessa parte, fala, cara, olha seu negócio, que faz a gente entender o porquê das coisas. Aliás, essa é a razão do nome do podcast. KIC por quê? Por que rede social? Por que mídia social? Por que você está fazendo isso? Por que isso é relevante? É você começar a questionar para justamente fazer sentido. Então, você fala, beleza, por que eu não cresço? KIC por quê? Por que eu não cresço na rede social? É porque você não está analisando de forma estratégica. Essa é a conclusão que eu chego. Beleza. Eu não analiso de forma estratégica porque eu não sei como fazer. Justo. Agora você sabe. Se você descobre que tem uma ferramenta que permite isso, como é o acesso a essa ferramenta? Perfeito. Que é isso que o pessoal está perguntando lá. Estou chutando aqui, eu estou chutando. Você pensa que não? Você está correndo aí? Como é que eu faço? Já vou, calma, é agora. Perfeito. Ó, pode digitar aí no navegador aí. O site da ferramenta é eusounext, com xt, né, temudo.com.br. Acesse o nosso site, tem teste grátis de 3 dias para você conhecer mais a plataforma. Tem o nosso botãozinho de WhatsApp, a gente pode fazer uma demonstração, uma demonstração gratuita, entende a tua necessidade. A gente sempre gosta que a pessoa faça um teste grátis junto conosco. Porque é totalmente diferente o cenário, né? Porque a pessoa entra na plataforma, ela diz, dá pra mandar comentário, dá pra mandar seguir, mas às vezes ela faz aleatório, que a gente comentou. Sim. Pra qualquer pessoa. Não, a gente entende o cenário dele e vai dizer, não, faz dessa maneira. Vai te entregar um resultado que é exatamente o que tu tá buscando. Entendeu? Bacana. E as pessoas ficam surpresas. Né? Você ensina o cara a usar a plataforma, usar o sistema. Exato. Nós temos 2 linhas de contratação da nossa plataforma. Hoje, 99,9% das plataformas de qualquer área de gestão, de qualquer área de vendas, tu pegar nível Brasil, ela só tem uma linha. Você contrata e você usa. E você chama o suporte, mas assim, não tem um trabalho estratégico por trás. Tu tem que fazer isso interno. Só que o que é o grande problema hoje da maior parte dos empresários, né? Deve ver isso literalmente, né? Achei muito legal a plataforma, mas eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu não tenho ninguém pra fazer isso. Minha secretária não consegue fazer isso. É isso aí. Essa é a maior dor, seguramente. Tu tá entendendo? Então a gente já criou um plano, porque esse é um problema do nosso cliente hoje. Já criamos um plano que é nós fazemos isso pro cliente. Que por isso que eu te comentei que é o plano mais contratado hoje. Porque é o plano que a gente faz e faz da maneira correta. Porque a gente faz as análises corretas, de forma estratégica, entendendo um cenário de comunicação como um todo, entendeu? Não menosprezando o profissional interno que vai fazer, claro. Só que às vezes falta a bagagem, o conhecimento. É que a gente comentou do processo, né? Às vezes a pessoa está super bem intencionada, só que falta o conhecimento. Às vezes por um erro, né, de contratual abriu, né, N etapas ou falhas para que lá estourasse um processo, que nem a gente comentou, né? Então, o nosso trabalho também é um trabalho de alinhamento. Sim. Para que lá... É estratégico. É um trabalho estratégico. É por isso que eu falo e eu defendo muito a questão de o melhor investimento que tu faz hoje é ter profissionais estratégicos dentro do teu negócio, né? Pode ter profissionais terceirizados, assessorias, né, que são excelentes, como a gente estava falando aqui, mas tu ter uma plataforma que tu possa realmente contar estratégica dentro do teu negócio vai fazer total diferença no teu crescimento, tá? E esse, só complementando aquele questionamento que a gente estava falando anteriormente, dentro da nossa plataforma a gente consegue fazer esses filtros também, né? Então pensa comigo, se você trabalha hoje com quem é advogado, você vende um produto, né, para quem é advogado, para quem é médico, para quem é arquiteto, a gente consegue filtrar 100% da plataforma, criar listas personalizadas de seguidores que só tem, por exemplo, ARC no nome. Então, por exemplo, sobre uma lista de 10 mil, vamos dizer que vende o Brasil todo, 10 mil usernames de arquitetos ativos no Instagram.
Pensa, tu pode fazer um trabalho automatizado para esse pessoal, seguir todo esse pessoal. Deixa eu parar aqui porque eu tenho uma pergunta muito importante. Podia ser a pergunta assim do usuário. Não, mas a pergunta que eu anotei mesmo. Como eu faço para o automatizado não ser robotizado? Porque isso o pessoal pega muito nesse pé. Cara, parece que é chatbot falando, não sei o quê. Eu tô com medo da pessoa entender que, poxa, meu perfil agora é controlado por uma IA, alguma coisa assim. Como é que lida com isso? Perfeito. Esse foi um dos grandes desafios, né? Quando a gente começou a desenvolver a plataforma, né? Nós já sabíamos que não poderia ser um robô. Porque o próprio Instagram não permite robôs. Legal. Né? Então, hoje, se nós pegar, né, o médico pegar e dizer para a secretária dele, ó, eu quero que todo dia tu faça o que o Yuri falou. Siga pessoas do meu concorrente. 50 pessoas no dia. A secretária é uma tarefa chata de se fazer. Eu sei para todo mundo. O que ela vai fazer? Como todo mundo faria. Pega o celular, puf, no 15, apareceu uma mensagem do Instagram. Você foi limitado. Vai ficar um dia sem poder fazer sessão. Ou 1 hora, vai aumentando, né? Então, por quê? Porque ela não é essa maneira correta de fazer. Ninguém segue humanamente as pessoas assim. Tu pensa, nem deu tempo de tu ver o perfil da pessoa. Como tu já apertou 15 vezes no botão seguir? Isso é um robô fazendo. Então, se tu tem uma plataforma que ela é 100% robotizada e não humanizada, aí entra o diferencial da nossa plataforma, que para mim, depois da segmentação, esse é um diferencial absurdo, que ela está integrada hoje com uma IA. Então, a IA, ela faz o quê? Ela simula, a gente programou ela exatamente com as métricas do Instagram, para ela simular exatamente como se fosse um humano interagindo. Maneiro. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer 100 automações de seguir hoje. Seguir 100 pessoas que seguem meu concorrente. Ela não entra simplesmente e começa a seguir o pessoal. Isso o usuário consegue até ver na plataforma os logs depois, né? Ela entra no perfil do Yuri. Ela abre a foto do Yuri. Ela fica um tempo parada. Ela fecha a foto do Yuri. Ela desce um pouco o perfil. Ela vai lá aqui que é pra seguir. Ela vai lá pro próximo perfil. Ela nunca repete o processo e nunca é no mesmo tempo. Porque nós não repetimos o processo, né? Sim. Ninguém segue pessoas a cada 5 segundos, entendeu? Depois de X volume, sempre aleatório também, por exemplo, de 15 a 25 pessoas que ela seguiu, ela para um tempo. 30, 40, 50, sempre aleatório. Porque nós também fazemos isso, né? Ninguém fica 8 horas direto no Instagram, né? Tu acessa o Instagram hoje diversas vezes, 20 vezes, mas 10 minutos no momento, 20 no outro, a plataforma faz exatamente isso. Quando tu lança, o usuário só lança a programação que ele quer, seguir 100 pessoas. A plataforma, a IA, faz essa análise do perfil dele e com base nas nossas métricas, e daí ela pega toda a experiência que ela pega aprendendo nos outros perfis também, ela vai fazendo esse processo de forma humanizada. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma crença limitante minha, tá? Então vamos supor que eu tenho 4 mil e poucos seguidores, aí de repente eu saio de 90 pessoas que eu sigo e vai passar para 100 mil. É isso que você me falando que vai acontecer. Tá, precisa ser nessa métrica toda, mas vamos lá, vai sair de novo. Eu tenho 4 mil seguidores e sigo 90. Contratei a plataforma, entendi que a métrica de crescimento orgânica é essa de seguir de volta, essa mais a cordialidade digital, beleza. Então eu sei que vai pular de 90 para 40 mil. Isso é um fato, certo? Exato. Tá. E tá tudo bem. Quando as pessoas entrarem no meu Instagram, não vão ver que isso já é uma estratégia. Fala, pô, Limarco, tá aqui, ó. Esse cara tá caçando seguidor. Não vão ver isso. Isso. Aí entra que a gente comentei. Quando a gente desenvolveu a plataforma, a gente já desenvolveu essa diferença de um programador, né? Não falando mal, né? Porque a gente tem programadores na equipe, mas de alguém que tá vivendo a experiência de uma base de clientes, um planejamento de comunicação, entendeu? Então, hoje a nossa plataforma, ela também deixa de seguir. Então, hoje, pra te ter uma ideia, quando tu bate uns 7.500 seguidores, o Instagram já não permite tu seguir mais pessoas. Ele diz que tu já atingiu um limite. Isso vai mudando, né? Hoje a gente tá falando de 7.500. Pode ser que daqui a um mês isso passe a ser a 10. Até a gente acha baixo esse volume, tá? Porque às vezes, se tu tem 100 mil seguidores que te seguem, tu seguir 7.500, eu não vejo como um número, né? Às vezes, só tu seguir teus clientes de volta, tu precisaria de mais pessoas pra seguir, né? Mas o que a nossa plataforma faz? Nem todo mundo que tu segue vai te seguir de volta. Né? Então, a nossa plataforma também tem como tu configurar ela para deixar de seguir as pessoas, por exemplo, que não te seguem de volta. Ou tu pode deixar de seguir todo mundo se tu quiser. Se tu disser assim, eu comecei com a plataforma com 100 seguidores. Quando bater 1.000, eu quero que ela deixe de seguir e volta pro 100. Aí volta a seguir de novo. Bateu 1.000 de novo? Deixa de seguir aquela galera e volta pro... Tu entendeu? Tu consegue configurar isso. Você nunca vai ter 50 mil pessoas te seguindo. A gente sempre toma cuidado para te nunca ter um volume de pessoas que tu tá seguindo maior do que pessoas que te seguem.
Tá. Para normalmente mostrar, para ter uma relevância na página, porque isso fica mais congruente. Se não, fica entendeu? claro que se você está seguindo pessoas somente para seguir de volta. Então, é uma estratégia. Exatamente. Então, a gente toma sempre um cuidado, nunca um padrão, mas sempre um cuidado que nem eu te dei como exemplo. Bateu 1.000, bateu 2.000, tu tem 10 mil pessoas que te seguem. Começa automaticamente a deixar de seguir esse pessoal, diariamente. Tá. Eu sabendo que eu sei que você vai perguntar isso, então já estou te perguntando. Eu sei que vocês vão perguntar esse negócio. Outra coisa, que é de novo, o calcanhar de Aquiles de muita gente. Venda. A venda é mais fácil com tráfego pago, porque assim, vou te falar o que eu penso. Você tem o seu conteúdo de stories, você tem seu conteúdo de feed, tá? Você consegue medir. Mas eu ainda penso que o conteúdo para venda é um conteúdo que nem é de stories nem de feed, é um outro específico para a área comercial, aquele que vai ser para o tráfego, que vai rodar. Esse conteúdo ainda é o melhor para fazer para venda, tráfego pago, direcionado? Então, vocês teriam um valor de crescimento orgânico e venda paga ou dá para fazer também orgânico? A gente normalmente, assim, depende da realidade de cada cliente, que eu comentei, né? Obviamente, quando o cenário ideal é tu unir ambos. Esse é o cenário ideal. Quando a gente fala de cenário ideal, é tempo de resultado. Okay. Porque o que acontece? Organicamente, vamos dizer que eu atinja, vou dar um exemplo bem genérico, né? 10 mil pessoas no mês. Uhum. Se eu estou mesclando com o tráfego pago eu estou atingindo mais 20. Então, num mês eu atingi 30. Se eu tava só com orgânico, eu demoraria 3 meses para atingir esse pessoal. Tu entende? Então, o tráfego pago... Mas isso não significa venda, só que mais pessoas estão vendo. Exatamente. É exatamente. A venda, ela é uma consequência. A gente precisa primeiro atingir mais pessoas. Primeira audiência. No funil. Primeira audiência. Depois primeira audiência. O conteúdo que a gente fala de venda, ele também é um conteúdo que tu pode trabalhar orgânico. Tanto que, normalmente, esses conteúdos eles são testados muitas vezes antes. Às vezes, tu tem um conteúdo que tu publicou organicamente e ele estourou. Esse é um card orgânico que tu já tem que começar patrocinando ele. E dali tu criando outros criativos. Quando a gente fala de tráfego pago, a gente fala de teste AB. Tu nunca trabalha só com criativo, tu trabalha sempre com vários criativos. Vamos dar um exemplo. Pablo Marçal. Tem vários cortes dele falando que ele faz 100 criativos para cada tipo de anúncio. É com roupa diferente, local diferente, forma de falar diferente. Tu tá entendendo? Porque assim... Que um acerta. Porque não existe receita de bolo. Porque o teu público, ele vai interagir às vezes com uma gravata rosa... Outro tu tá com uma gravata amarela. E aí são conteúdos diferentes. Estourou com a amarela aquele conteúdo. Com a rosa o outro. Com a azul a outra. Com o terno. E ele faz a mesma coisa. Ele vai mudando de roupa. Ele vai mudando palavras que ele usa. Ele já tem uma métrica, né? Ele faz várias estratégias de copy. E ele grava. Pega uma manhã e gravou 100 criativos. E bota a rodar. Algum daqueles estoura. Tu entende? Daí a gente volta lá pro início que eu comentei antes. Que não é a opinião do Yuri. O Yuri disse que não adianta eu produzir 2 conteúdos muito bom. Eu tenho que produzir vários. Tu tem que produzir vários. Hoje a mídia social, ela realmente tem que ter muito conteúdo. Mas aquilo tudo que ele grava não vai pro feed dele. Não vai pro feed. Nem pros stories. Vai para aquele tráfego pago. Literalmente vai para ou vai para os seguidores deles que vão repostar. Vai pro repost. Ou ele vai patrocinar alguns. Então, como ele tem uma verba ilimitada, ele patrocina todos. Exatamente. E no final... As pessoas, os profissionais que trabalham com ele, analisam as métricas e chegam no criativo vencedor que a gente chama, né? Esse é o criativo vencedor para esse tema. Aí tu vai criando novas versões em cima daquele criativo. É sempre um teste AB constante. Que aí entra a nossa bagagem, né? Trabalhando desde 2011 com o Instagram. O Instagram nasceu em 2010. 2011 que ele veio pro Brasil, pra você ter noção, em 2012, quando o Facebook comprou, só que ele saiu para Android. Então, em mais de um ano ali, as pessoas, nem todo mundo tinha acesso ainda. E a gente já trabalhava com a plataforma. Hoje nós estamos em 2025. O que se fazia lá não funciona hoje. Então, por isso que a gente fala que não existe a bala de prata. A regra, aquilo que eu comentei, a receita de bolo. Existe muito teste, existe muito trabalho em cima, muito conhecimento que a gente pega de bases, referências, que a gente tem essas referências também. E por isso que eu falei que a gente não tomar o cuidado de não nos metrificar usando o exemplo do Thiago Nigro. O cara produz 30 conteúdo e eu produzo 30 no mês. Mas não começa com a régua dele. Ele não começou com 30, ele começou com 1. Depois, quando virou hábito... Quando vê, ele tava produzindo 5, 10, 15. Porque é engraçado isso, as coisas começam a virar hábito pra ti. Entendeu? É. Tu gravar, tu fazendo... Porque às vezes a gente acha que é só conteúdo comercial, só palestra. Tu gravar, tu fazendo uma atividade física, que a gente falou aqui, um exercício físico, pro profissional da saúde é super importante. É relevante pro teu público tu falar isso. Tu entendeu? Sim, claro. Porque o conteúdo não é só venda. A gente fala hoje, entra uma dica de conteúdo, né? Pra você que tá nos ouvindo. Conteúdo hoje, tanto pra orgânico quanto pra anúncio, que mais chama atenção. Primeiro é curiosidade. A gente fala muito sobre isso, né? Sim. Curiosidade e dor. É. E aí, se tu entrar em cada nicho desse, tem dor, às vezes, que a pessoa nem sabe que tem. Tu começa a descrever, a pessoa, não, mas eu tenho isso. É exatamente isso. Eu só não sabia o que era.
É isso. É bizarro. Tu entendeu? Sim. Então, aí a gente entra nesse nível de planejamento, nesse nível de comunicação. Então, por isso que a gente fala que é super importante tu ter análise das métricas, né? Achei fantástico. E o detalhe todo é o seguinte, a dúvida que fica. Eu estou imaginando que você esteja vendo isso aqui, gostando. Fala, beleza. Mas se eu tenho uma agência de marketing, será que ele vai competir com a minha agência? Eu mando meu cara do meu marketing embora e contrato ele? Eu entendo que a coisa pode coexistir. O cara tem o marketing dele, não sei o quê, e usa essa ferramenta, inclusive, para potencializar o marketing dele, não é isso? Exatamente, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de agência, de publicidade, quando a gente compara agências, daí tem aquele negócio da concorrência. Sim. Mas hoje, por exemplo, a nossa plataforma da Next, a gente tem um programa de parceria, né? Que a gente é parceiro de várias agências no Brasil. Muitas agências, na verdade, a maior parte, ela implementa isso como um diferencial e ela vende isso no plano dela, pro cliente. O cliente nem sabe da existência da ferramenta, mas ela vende como um diferencial do trabalho dela. Bacana. Tu entendeu? Assim como o serviço de advocacia contrata N ferramentas para conseguir entregar um resultado cada vez melhor para o cliente, entendeu? E é um diferencial do advogado nisso, entendeu? Porque ele está investindo nisso. E, consequentemente, ele está investindo no cliente, porque ele está levando isso para o cliente. Legal. Entendeu? Então, a nossa plataforma hoje, ela não compete com o profissional, ela agrega. Por isso que eu falei, no final, tu tem que ter assessoria em tudo que é área. Sim. Assessoria de tráfego pago, assessoria tributária, assessoria de jurídico. Quanto mais tu estiver cercado de bons profissionais em todas as áreas, ninguém faz nada sozinho, gente. Não. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? Quanto mais estiver cercado de bons profissionais, tu vai economizar muito dinheiro e tu vai acelerar muito o processo de tu chegar no resultado que tu tá buscando. Eu quis usar esses nomes desses influenciadores, que nem eu comentei, não para as pessoas se compararem, mas para usar como exemplo. Porque o que eu falei aqui na nossa vivência de agência, de assessoria, é exatamente o que eles estão passando. O que eles estão falando. Sim. Entendeu? Perfeito. É uma prova social. O que eles estão passando é uma prova social. Fantástico. Querido, cara, o tempo tá acabando, achei fantástico. Você gostou? Eu achei fantástico, aprendi muito. Obviamente já tô inscrito na plataforma, então assim, aliás, tem código específico pro pessoal que tá assistindo. Eu queria que você, falasse com o pessoal, desse suas considerações finais, mas de antemão quero agradecer muito, foi muito maneiro. Tenho certeza que as pessoas, se vocês quiserem saber mais comentários, trazer ele de volta, escreve aqui no comentário, manda que a gente traz o homem de volta aqui, sem problema nenhum. Obrigado mesmo. Não, a gente que agradece, né, a oportunidade, sempre um prazer. Espero ter contribuído o máximo possível com essa audiência incrível, maravilhosa e qualificada, né, que a gente tem aqui. A gente criou um cupom especial para vocês. Vocês entrarem no nosso site, eusounext.com.br. Lá vocês vão ter acesso aos nossos contatos. Tem toda uma apresentação da plataforma, tem um vídeo de introdução e tem o nosso WhatsApp. Pode agendar uma demonstração gratuita, a gente conversar, entender a tua necessidade para te ajudar a atingir os teus resultados no cenário que você está hoje. Se você quiser contratar a plataforma também, a gente criou um cupom especial para quem está assistindo esse podcast, né? É só você digitar lá, o cupom se chama, vai ter na descrição também, mas é KIC Next, tudo junto. Você garante um cupom de desconto especial para começar a utilizar a plataforma, contar com o nosso auxílio. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito da plataforma. E conte conosco. Obrigado. Tá vendo? Você acha que eu não consigo te dar nada? Você que está em casa, não, consigo, rapaz, tô te ajudando aqui. Até aqui longe de você, tô te ajudando. É assim que a gente quer. A gente quer trazer pessoas que vão contribuir com o crescimento profissional de vocês, trazendo insights que talvez vocês não tivessem e, poxa, com desconto é sempre muito melhor. Querido, muito obrigado pela presença. Você que assistiu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de curtir, deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal do podcast, aqui no canal do YouTube e compartilhar com quem vai precisar receber essa informação. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Até logo, tchau, tchau.